Bom, a gente está com a promoção Setembro Amarelo da Mundo Maior. A Vanessa Cavalcante tem informações aí, acompanhe. Em meio à correria e o estresse do dia a dia, buscar fontes de bem-estar é fundamental para manter o equilíbrio. E a leitura é uma ótima opção para acalmar a mente e preencher o coração. A promoção dedicada ao Setembro Amarelo na Mundo Maior tem muitas opções de leitura para te ajudar a renovar suas energias. Livros de saúde, autoconhecimento, autoajuda, comportamento e muitos outros títulos com base no espiritismo e espiritualidade. Aproveite e reabasteça suas energias. Acesse mundomaior.com.br ou ligue para 11 4966 5775. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto exclusivo. Isso aí, acesse lá mundomaior.com.br. A gente está falando dessa questão, né, que essa ex-funcionária, né, ganhou na justiça contra o ex-patrão, mas a gente teve essa semana um caso que não é tão, vamos dizer assim, semelhante, mas entra no que o Edson disse. Às vezes a pessoa está ali se achando suprassumo, que foi a declaração do Leonardo Azeredo dos Santos, procurador lá em Minas Gerais, que disse que um salário mensal de R$24 mil para ele é considerado um miserê. E aí deu uma repercussão imensa em todo o Brasil. Ele diz o seguinte: quero saber se nós, no ano que vem, vamos continuar nessa situação. Ele estava em uma reunião, ou se Vossa Excelência já planeja alguma coisa dentro da sua criatividade para melhorar nossa situação, ou se vamos ficar nesse miserê. Quem é que vai querer ser promotor se não vamos mais ter aumento? Ninguém vai querer fazer concurso nenhum, desabafou o Azeredo aí lá em Minas, né? Ele até fala que teve que economizar 20 mil no cartão. Eu achei curioso, porque ele falou, eu não gasto mais 8 mil no cartão, né? agora eu gasto acho que 3 mil, né? Que coitado. Aí ele diz, vamos virar pedintes, né? Aí esse procurador lá do Ministério Público de Minas Gerais, né? Então, chega num nível tal que a pessoa parece que vive em outro planeta. Não pegou bem, né? E eu vi hoje agora, vindo para cá, no rádio, que ele pegou um atestado médico, né? Ele está afastado por um atestado médico, para não encarar aí a responsabilidade da sua fala, né? Ele está doente, é orgulho ferido, na verdade, né? Você sabe, veja bem... ambição ferida. Que houve um achatamento, né, do poder aí do nosso salário, todo mundo sabe disso, né? Então, o que você comprava com R$1.000, você já não compra mais. Então, todo mundo passou por essa perda, né? A gente tem uma perda daquilo que você comprava com o dinheiro do passado que você compra com esse dinheiro agora. Só que todo mundo teve essa perda. Agora, imagina aquele que ganha o salário mínimo, né? Pior ainda. O pior ainda, né? Você vê que uma coisa assim que é absurdo, aquele benefício assistencial para o idoso ou para o deficiente, só tem direito àquele benefício previdenciário, Edson, quem tem a renda familiar per capita de 1/4 do salário mínimo. Meu Deus. Então não é estado de pobreza, é estado de miserabilidade. Sim. E aí a gente ouve, né, uma coisa dessa, assim, principalmente para aquela classe menos abastada, é ofensivo realmente, né? Ele disse, estou deixando de gastar 20 mil de cartão de crédito e passando a gastar 8 mil para poder viver com os meus 24 mil reais. Né? Então, na verdade, o que acontece? Infelizmente, esses funcionários de alto padrão, tem uma soberba muito grande, entende? E eles se incentivam nisso. Basta ver a quantidade de privilégios que eles têm, né? Se você for olhar o que esse cara, porque ele fala em 24 mil, mas se você for olhar o que ele ganhou de fato, com os penduricalhos, com não sei o que mais, né? São os privilégios que eles vão se dando, entende? Quer dizer, e é o que você falou, eles vivem numa ilha da fantasia, né? Agora, sabe que eu queria abordar também, se a gente for possível, essa questão da equação que está havendo das leis civis em relação às leis espirituais, né?
que nem aqui, a gente está discutindo questões de leis civis, né? A Elaine mesmo está citando vários exemplos aí de que as leis vêm se adequando, não é isso? A necessidade até espiritual mesmo das pessoas. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que o nosso amigo, aí, do caso específico, que ele tenha conseguido fazer o intento dele, a moça fosse demitida e tal, e que ela entrasse com uma ação e que perdesse a ação. É a lei civil não reparando uma injustiça. É assim? Porque a lei civil ainda não conseguiu atingir um nível de entendimento do que é de justiça de fato. Espiritualmente, né, a situação de ambos vão ser distintas. Ela, num processo de aceitação, talvez ela possa entrar num estado espiritual de se afastar disso tudo, porque para ela vai ser bom se afastar de gente desse tipo, né? De espíritos desse nível. E ele, espiritualmente, vai estar se comprometendo. Então, se tem uma coisa que não dá para fugir, é da justiça divina, quer dizer, não tem jeito. Da justiça da consciência também. Uma hora você vai ter que arcar com as coisas, entende? Por mais que você tente... vamos assim dizer, as leis civis possam te proteger, que nesses casos de corrupção, de tudo que está acontecendo, esse sujeito, por exemplo, aí que você acabou de citar, né? Uma hora que esse cara acordar para a realidade, nossa, eu tinha tudo lá para fazer, né? E me deixei influenciar pelas coisas e tal. Então, infelizmente... pela ganância, né? Pela vaidade, né? E você falou uma coisa muito importante, Edson, quando essas pessoas tiver consciência. Sim. Porque aquele que ainda não adquiriu a consciência, porque quem já está num processo de despertar, né? Ainda que pequeno, sofre muito mais do que essas outras pessoas que agem dessa forma inconsciente, né? Talvez esse promotor não tenha essa consciência da sua fala, né? Porque não se coloca nunca na posição do menos normal isso, favorecido, né? É normal os privilégios todos que eles alcançaram, uns protegem os outros, ou seja, eles criaram uma casta, né? E para ele é normal esse tipo de atitude. Tanto que ele foi e falou. O que choca todo mundo, entendeu? É porque ele foi lá e falou. Por quê? Porque para ele é normal. Eu tive uma discussão com um promotor uma vez aqui em Guarulhos, porque ao fazendo um divórcio de um casal que morava... Peraí, Elaine. Conta essa história depois aqui, sendo meio João Kleber. Tá bom. Né? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna aí com Manhã Boa Nova. Você ia contar a história e te interrompi. Sim. Só uma curiosidade, até por conta dessa notícia do promotor, né, lá de Minas Gerais, às vezes a pessoa tem uma situação financeira mais abastada, com salários altos, ela não consegue se colocar, às vezes, enxergar a condição do outro, né? Então, eu estava contando de um divórcio que eu fiz, de um casal bem pobre, e eles residiam numa comunidade aqui de Guarulhos, e no divórcio, então, ficou decidido que eles iam partilhar o barraco, né? Então, eles iam abrir mais uma outra porta, iam dividir no meio. Só que a discussão girava em torno do botijão de gás, olha que coisa. Porque eles não tinham realmente nenhum patrimônio. E eles tinham, então, o bujão de gás. E ela precisava, né, a esposa, eu representava a esposa, do bujão de gás porque tinha ainda um filho pequeno. E ela não podia ficar sem fazer, né, a mamadeira dele, a alimentação da criança. E o promotor de justiça achou um absurdo a gente estar brigando por conta do bujão de gás, né? E porque, na realidade dele, o bujão de gás não é nada. Mas para uma pessoa pobre, ela não tem dinheiro para comprar um bujão de gás. Eu nem sei quanto custa hoje um bujão de gás. 75, eu acho. Então, para quem não tem nada, né? Para quem está na situação de miserabilidade, é um patrimônio, né? Então, a gente percebe essa situação, né? Você vê o que é o choque cultural aí de classe social até, né? Mais uma vez, não se colocar no lugar do outro, né? Caramba. O botijão tá valor máximo a R$90, né? R$66,59 a R$90. Já responderam aqui, ó, Dia da Árvore é 21 de setembro. É isso foi mesmo, a Mara, gente pesquisou aqui. Mara Lúcia aqui no Face. Juliana Lucena, já faço a sua pergunta. Duduca Rocha também, vou falar para os nossos comentaristas aqui darem a sua opinião a respeito. Mas a gente tem um áudio do WhatsApp, solta aí.
Eu acabei de escutar, primeiramente, bom dia, né, gente? Acabei de escutar aí agora o Cláudio falando desse vereador, deputado, sei lá, se ele fazer uma compra de R$3.000 para ele é miséria, você imagina como é para viver com quem ganha R$600 por mês, né? Porque o salário mínimo é 900 e pouco, só que como não é pobre, a pessoa fraca de situação tem que fazer muitos empréstimos no banco, e o banco vai comendo todo o dinheiro do pensionista e do aposentado, como que ele fica, então, hein? Se ele acha que com R$3.000, a compra dele de R$3.000, ele é pedinte, e nós somos o quê? Como que a gente fica? A gente nem consegue pedir, né? Porque fica com vergonha de pedir. Pedir para quem? Se os que deveriam nos ajudar não faz nada, acha que eles são pedintes, então a gente vai pedir para quem? Só para Deus, né? Se bem que Deus já fez a parte dele, né? Agora, os parlamentares lá em cima não faz a parte deles. Viram pedintes. Quem dera se Deus fosse um carrasco e castigasse ele para mostrar para ele o que é pedinte realmente, né, gente? Tá aí a indignação, né, da nossa ouvinte. Não, mas ainda bem que Deus não é carrasco, não, né? Não é. E nem vai Cada um isso. segundo as suas obras, né? Como é o nome dela, ouvinte? Não peguei aqui o nome dela. Então, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que a tua indignação é até justa, né? Porém, cada um está no seu processo de aprendizado. A Graça. Viu, Graça? Sabe qual é a pior coisa que você pode ouvir de uma pessoa, Graça? É quando ela chega para você e fala assim, sabe com quem você está falando? Terrível isso. Quando uma pessoa entra nesse nível de orgulho, né? Sabe? Você sabe com quem você está falando? É melhor você, sabe, deixar essa pessoa de lado, porque ela está num processo de auto obsessão, né, de auto-necessidade, de se sobrepor, tal, que demonstra uma imaturidade espiritual muito grande. Entende? Então, cada um de nós está vivenciando as experiências necessárias para os seus aprendizados, né? E cada um vai ter que responder por suas ações no mundo. Não tem como fugir disso. É o que a gente estava falando aqui no programa, né? Da consequência das leis civis em relação às leis espirituais, né? É isso. Falta a maturidade espiritual para essas pessoas, né?